Bom dia, paz. Cristo teve aparições no Antigo Testamento? Deus, Jeová, teve aparições no Antigo Testamento? Bom, muitos dizem que sim. Eu, particularmente, digo que não. Uns dizem que o quarto anjo na fornalha era Cristo. Uns dizem que o anjo que apareceu a Josué era Cristo. Uns dizem que o anjo que apareceu a Abraão, ali junto às cavalas de Manre, me parece que é isso, ali onde ele estava com a sua tenda. Uns dizem que é o próprio Deus, outros dizem que é Cristo. Então, eles não se entendem. Os teólogos que eles fazem a teologia, no negócio dele não é teologia, não é merdologia. Porque eles falam muita merda, né? Porque falar umas coisas dessas é baseada não sei em quê, né? Porque eles acham que era o próprio Deus, que era o próprio Cristo, é isso ou aquilo. Mas por quê? Olha, se você examinar direitinho a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. Porque a Bíblia fala que Deus estava ali com Moisés no monte e que Moisés estava com medo, estava tremendo, porque Deus ficou irado com o povo e queria destruir o povo. Mas quando você vai ver em Atos, em outros lugares, ali fala que a lei que Moisés pegou ali foi dada por anjos. Aquele na sarça ardente ali foi anjo, porque o anjo, ele é um anjo que representa o próprio Deus. Ele vem falar em nome de Deus, como se fosse o próprio Deus. Então ele usa o termo eu, ele diz eu, que Deus deu autoridade àquele anjo para falar essas coisas. Deus envia o anjo, que são seus mensageiros, para falar em nome dele. Igual o anjo que apareceu a Maria, eu assisto diante de Deus. Então ele tinha autoridade para falar em nome de Deus. Eu estou dizendo, igual ele, os avisos a José, quando Pedro estava na prisão, quando conversou com Paulo. Então, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou de muitas vezes de muitas maneiras, e falou aos pais pelos profetas. E esse escritor aqui, Paulo, para mim é Paulo, ele não disse que Deus falou antigamente por Cristo, ou ele mesmo falou. Deus falou de muitas maneiras, usando os seus mensageiros. E nesses últimos dias, ele nos falou através de Jesus Cristo. Peraí. Então, esse aqui está indo em contradição com os outros. Por quê? Se antigamente Deus falou de muitas maneiras, e nesses últimos dias, ele usou Cristo para nos falar. Ele enviou Cristo para nos falar. Uai, e como é que Cristo apareceu lá antigamente para falar com Josué, para falar na fornalha? Não, não pode. Aqui está escrito, ó. E a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 1 e 2. Gente, Cristo ele só apareceu nesses últimos dias ali, quando ele escreveu essa carta, quando Cristo apareceu. Ele nunca apareceu antes. Isso aqui prova. Vocês não entendem a Bíblia, não, né? Vocês acreditam na Bíblia, que ela é infalível, que ela é a palavra de Deus, mas não acreditam no que está escrito. Vocês creem que esses livros aqui, as cartas, elas são inspiradas por Deus, vocês creem nela como inspiradas, pregam através delas, mas não creem no que está escrito. Vocês querem crer na merdologia que vocês criaram e ensinam. Porque o que está escrito aqui vocês não pregam. Vocês pregam aquilo que vocês querem, que vocês criaram nos últimos dias, o ensinamento que vocês estão fazendo hoje nos últimos dias. Porque antigamente não era assim. Vocês, estudiosos, como Paulo disse, para mim aquela lei, muitas ordenanças, aquele muito conhecimento ali, para mim eu considero como esterco. Para mim é igual eu estou dizendo, é merdologia, porque isso aí é esterco. Vocês sabem muito, sabem grego, sabem o hebraico, sabem aramaico, sabem tudo, mas só não tem conhecimento da palavra. E vocês estão torcendo a palavra hoje, dizendo que o que está escrito não é o que está escrito. O que está escrito não é isso aí, exatamente isso aí, não, irmão. Está escrito é de outra forma. Peraí, como assim? Então quer dizer que o sábio que traduziu ela antes, e eu concordo que o que está aqui tem muitos erros, mas esse versículo aqui, de Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, não vejo erro aqui não. E eu entendo que aqui está certinho.
Cristo apareceu, foi nesses últimos dias. Deus falou através de Cristo nesses últimos dias. Vai lá em Juízes, capítulo 6. No versículo 11 diz assim, o anjo do Senhor. Aí no versículo 2 diz assim, o próprio anjo dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Opa, o anjo do Senhor, ele falou que o Senhor é contigo, já não falou que ele era contigo. Agora no versículo 14 assim, o Senhor olhou para ele e disse, aquele anjo do Senhor ali, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Então o anjo, ele usou várias pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ele usou com ele como anjo de Deus, ele usou ele como Deus, ele usou como se Deus mandou falar. Aí você vai no versículo 16, o Senhor lhe disse, ele está falando que é o próprio Senhor. O Senhor lhe disse. Aí no versículo 17, não, se tenho achado graça aos teus olhos. Olha, Gideão falando com o anjo, se eu tenho achado graça aos teus olhos, porque Abraão falou para Deus, se eu tenho achado graça aos olhos. Ele achou graça aos olhos do anjo ou aos olhos de Deus? Então, nesse capítulo 6 aqui, Juízes, o anjo fala usando várias pessoas, a primeira pessoa, a segunda e a terceira. Ele como sendo anjo, ele como sendo Deus, e ele falando de Deus. E ele falando que Deus mandou. Agora, aí no versículo 22, Gideão fala assim, ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Olha só. Gideão disse. Aí ele já clamou ao anjo. Ah, Senhor Jeová, alguém maior. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Então, você vendo aqui, se trata do anjo do Senhor. Não é o próprio Senhor. E ele ofereceu o sacrifício ali na rocha. E o anjo bateu o cajado ali e o sacrifício foi queimado. Então, não tem essa que o anjo do Senhor era o próprio Cristo, que era o próprio Deus. Bom, você pode acreditar no que você quiser, né? Essa é questão de interpretação. Você quer interpretar assim? Ensinar as suas merdologias atuais? Pode ensinar. Só que eu não acredito mais nessas coisas que vocês ensinam. Eu tinha medo de falar antigamente, tinha medo de ir contra, para não contrariar o meu líder, para não contrariar a liderança. Mas hoje eu vejo que está ensinando um monte de mentiras, sabe? Dizendo que Cristo é 100% homem, 100% Deus, e agora dizendo que Cristo apareceu no Velho Testamento e tal. Aí é um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa que não bate. Vocês ensinam, mas quando vai ler na Bíblia, não é aquilo, não bate. Vocês ensinam aquilo que vocês querem, mas não creio que está escrito na palavra. Ensinam aquilo que melhor lhes convém. Mas que Deus abençoe. Você gostou? Se não gostou, deixa o seu comentário. Deixa seu comentário que a gente vai analisar e melhorar o vídeo e fazer novos vídeos, melhorar e falar do mesmo assunto, se quiser, para discorrer mais a fundo. Deus abençoe.